tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. Hoje nós vamos trabalhar o último conteúdo de geografia e depois nós teremos uma breve revisão de história. Bom, hoje o nosso tema é acessibilidade. A tia vai fazer a leitura. Promover a acessibilidade é oferecer condições para que as pessoas com dificuldade de locomoção ou com deficiência possam transitar com segurança, autonomia e principalmente com dignidade. As escolas, as ruas, os locais públicos e privados devem proporcionar o mínimo possível para que essas pessoas sejam inclusas na sociedade. As leis propõem várias coisas: meios de transporte adaptados, calçadas em boas condições e acessíveis, automóveis com ajustes para pessoas com cadeiras de rodas, rampas e etc. Bom, então, o próprio nome já diz. Acessibilidade é ter acesso. O nome acessibilidade quer dizer ter acesso. E para que as pessoas com alguma deficiência, para que essas pessoas tenham acesso, não é? Nós temos que criar condições para que isso aconteça. E no mundo tão evoluído, por que não? Infelizmente, a nossa realidade não é essa, né? Nós podemos observar calçadas esburacadas, ruas esburacadas, muitas vezes carros em cima das calçadas, o que é local de pedestre transitar. Então isso tudo dificulta a vida dessas pessoas que têm alguma limitação, e até mesmo a nossa, né? Que muitas vezes tropeçamos e acabamos caindo em buracos, não é? Naquelas imperfeições das ruas. Bom, então acessibilidade é isso, não é? O governo deveria criar o quê? Rampas para essas pessoas com cadeira de rodas, porque imagina a dificuldade de uma pessoa que usa cadeira de rodas para poder subir aquele degrauzinho das calçadas, não é verdade? Assim também acontece com as pessoas que usam a muleta, entre outras, não é? Então, acessibilidade é isso, é criar condição para que a pessoa tenha o máximo de autonomia. Autonomia, tia, é autonomia, independência. Por quê? Nem sempre uma pessoa que tem algum tipo de deficiência consegue estar acompanhada de outra pessoa. Por certo, sim, teria que ser. Mas nem sempre essas pessoas têm condições de estar com outras pessoas. Então, o governo, não é? O país, ele deve criar condições. Para quê? Para que essas pessoas tenham autonomia, consigam transitar sozinhas, não é? Mas isso a gente sabe que infelizmente não acontece. É o caso daquelas pessoas que têm deficiência visual, ou seja, não enxerga ou enxerga muito pouco. Essas pessoas geralmente usam um cabinho e elas vão apoiando no chão, não é? Para ver onde tem buracos. E elas transitam dessa forma. Algumas utilizam até o cachorro, né? Há cachorros que ficam à disposição, que são trabalhados para estar com pessoas que têm deficiência visual. E o cão vai direcionando essa pessoa. Em alguns lugares não são permitidos animais, mas essas pessoas têm acesso e, por lei, elas podem transitar com o animal. Porque é o animal que guia essas pessoas. E isso é muito legal. Então, quando alguém perguntar para vocês o que é acessibilidade, acessibilidade é ter acesso, né? É criar condição para que as pessoas tenham acesso. Quem já viu lá os ônibus, eles têm uma porta bem maior que a porta normal. Essa porta é para pessoas cadeirantes. E nessa porta há um elevador que vai lá embaixo e a pessoa sobe e o elevador possibilita que essa pessoa adentre, né? Entre no ônibus. Então, isso é ter acesso, é criar rampas, criar condições para que essas pessoas tenham autonomia, ou seja, possam transitar sem a ajuda de outras pessoas. Certinho? Joinha? Bom, agora que vocês sabem o que é acessibilidade, vamos fazer os exercícios, os últimos exercícios, né? Da página 63 e da página 64, né?
E aqui nós estamos dando adeus ao nosso livro de Geografia, nesse ano de 2020. Bom, vem comigo para a revisão de História. Tá super fácil. Vamos lá? Pega lá o seu livrinho de História e vamos às revisões. A revisão de História é muito legal, não é? É um conteúdo que eu gostei bastante de dar aula. Nós vamos falar sobre etnia brasileira. É o conteúdo da nossa última avaliação. Pois é, etnia brasileira. Então, vamos começar falando sobre as 3 raças fundamentais, as que fundaram mesmo o povo brasileiro, que são a indígena, a portuguesa, certinho, e a africana. Foram as 3 raças que juntas fundaram a nossa etnia, né? A nossa cor da pele. Bom, nós vimos lá sobre os caboclos, que é a mistura do branco com o indígena. Nós vimos os cafusos, que é a mistura do negro com o indígena. E os mulatos, que é a mistura do negro com o branco. Vocês estão lembrados? Sim, estão. E vimos um pouquinho da cultura de cada um que formou a nossa cultura. A cultura do nosso Brasil. Pois é. Bom, nós vimos o que é etnia. Etnia é uma palavra utilizada quando nos referimos a pessoas de um grupo social que tem características semelhantes. Certinho? Joinha? Então nós vimos um pouquinho dos indígenas, não é? Que contribuíram com alguns hábitos que formaram a nossa cultura. Por exemplo, vocês sabiam que o hábito de tomar banho todos os dias nós herdamos dos indígenas? Pois é. Bom, na culinária nós temos a mandioca, a pimenta e diversas frutas, não é? Nós temos também o nome de algumas ruas. Por exemplo, o nome da rua em que a tia Cris mora é Tucupi. E Tucupi é uma palavra indígena, assim como abacaxi. Bom, nós temos a linguagem também, né? Algumas coisas nós herdamos, algumas palavrinhas nós herdamos dos indígenas. Bom, vamos também falar sobre o que herdamos dos negros, né? No caso, nós temos a culinária, que é o cuscuz, a feijoada, que é uma delícia, e nós temos a capoeira. Quem não gosta de uma boa capoeira? Pois é, joinha? Dos brancos, nós herdamos também na culinária o açúcar, né? Aquele hábito de comer tomar aquele suco docinho e colocar açúcar em algumas frutas. Nós herdamos dos brancos. E a religião também. A religião católica, ela foi herdada também lá dos portugueses, né? A gente fala brancos, no caso europeus, né? Dos portugueses. E a nossa língua, que é a língua portuguesa. Ó, fica ligadinho nisso, hein? Bom, algumas brincadeiras, como pular corda, peteca, brincadeira de roda, também são brincadeiras que foram herdadas dessas culturas. Certinho? Joinha? Então, temos algumas danças. A capoeira, né? Que a capoeira não é só uma luta. Tem gente que acha que a capoeira é uma luta, mas na realidade a capoeira também é uma dança. A capoeira, o samba, o coco, o maracatu. São danças também herdadas lá dos nossos antepassados. Então, como a tia sempre diz, o povo brasileiro é uma mistura gostosa de tudo de bom, né? Que há pelo mundo afora. Mas as 3 principais raças que fundamentaram a nossa etnia, né? O nosso costume, os nossos hábitos, são os dos brancos europeus, os dos africanos e os indígenas. Ok, joinha? Quer escutar o índio mais um pouquinho? Índio adora fazer barulho.